E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz se saiu dela um dia até caiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Vale mais estar aqui diante de ti. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia até caiu. E o meu coração queimou e descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia até caiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo. É que a sarça Oh Senhor, um dia na tua glória vale mais que 1000. Venha consumir as nossas vidas com a tua presença neste lugar. Oh Senhor, nós fizemos uma boa escolha nesta noite. Nós fizemos uma boa escolha de estar aqui neste lugar, não somente num ambiente físico, porque sabemos que nós já estamos com a sua presença dentro de nós, mas nós temos o entendimento de que quando a igreja se reúne, nós sabemos ter liberado algo muito especial do trono de Deus sobre a igreja que se reúne. Por isso, Pai, neste momento, nós queremos te pedir, venha sobre nós. Nós queremos sentir o teu toque nesta noite. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre essa casa, venha sobre as nossas vidas. Venha sobre este lugar. Oh, inunda, Senhor, inunda este lugar. Nós viemos aqui para te ter, nós viemos aqui para juntos sentirmos o teu toque, para juntos podermos sermos ministrados pelo Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, nós queremos levantar um altar santo nessa noite, um altar santo de honra e reconhecimento, para que o Senhor possa ser adorado. Então peça mais de ti, Senhor.
todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos que Ele presta. Eu digo apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Muito mais que o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você pode sentir a doce presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Ele está aqui. E tudo que você precisa fazer é abrir o teu coração para receber uma porção daquilo que o céu tem preparado para você nesta noite. O Espírito Santo é a conexão entre a terra e o céu, entre o céu e a terra. Tudo que você precisa fazer neste momento é colocar aos pés de Jesus os seus problemas, dificuldades e lutas, e confiar na graça e favor de Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus desperte em você uma fé sobrenatural. Em primeiro lugar, para você acessar o céu, a sala do trono, para você louvar e adorar aquele que vive e reina hoje e todo sempre. Mais de ti, Senhor. Aleluia. Eu sei que muitas vezes você chega aqui aflito na sua alma. São tantas coisas. E o Senhor conhece o sentimento mais profundo do teu coração. Mas quando você entra neste lugar, também chamado lugar de descanso, o poder de Deus entra em operação e te alcança. Os olhos de Deus te acham no meio da multidão. E você é encontrado pelo Espírito Santo, que começa a ministrar em sua vida, para que uma fé verdadeira, poderosa, viva, possa brotar do seu espírito, para você viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você neste tempo profético. O Pai te ama,
O céu comunica isto nesta noite. O Pai te ama. O Pai te ama. O Pai te ama. Oh, recalamana rachalamana yarokele malanaso. Oh, requecanacho yalamana yalaso. Aleluia. 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 Glória a Deus. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença aqui, que renova os nossos corações. Louvado seja. Há um doce. A igreja. Lindo. Recebe, Senhor. Lindo. Oramos. Mais uma vez, só a igreja. A mídia registra, por favor. Se presença, que está sobre nós. Só a igreja. Lindo! Doce, doce presença,
presença santa que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença aqui e que renova os nossos corações. Louvado Mais uma vez, sem corte. Doce presença santa que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos, te adoramos todos por tua presença aqui e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado! Louvado seja o Senhor. Louvado! Louvado seja Diga comigo, somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aplauda o Senhor. Agora, antes de se sentar, dê um abraço em quem está perto de você, um aperto de mão, cumprimente, diga seja bem-vindo, boa noite. Que alegria de estarmos aqui hoje juntos, neste culto maravilhoso em nome de Jesus. É nós. Que Deus te cure, menino. Dá um abraço aqui. Diga comigo aqui, Deus curou a Adiel desse princípio de pneumonia, em nome de Jesus. Eu não sei nem se tem princípio, começo, se pneumonia é pneumonia, mas está repreendido e amarrado em nome de Jesus, amém? Gabi, você que é da área médica, tem? Ou é ou não é, pronto. Está entendendo? Não é. Glória a Deus. Queridos, a minha tocinha alérgica, acabou de falar ali a Gabi. Tem o doutor ali também, o médico, eu posso consultar os universitários hoje. Amados, eu estou feliz demais. Cheguei aqui, fui colocar o carro na minha vaga, não tinha vaga. Glória a Deus! Quanto mais carro nesse estacionamento, melhor. Bendito aquele que colocou o carro na minha vaga. Pode pôr, eu não ligo. Não tem esse negócio de formalidade, esse negócio de protocolo. Amém? Às vezes Deus faz isso também para quebrar o pastor, que mal faz andar um pouquinho. Mas que alegria, eu parei lá na frente, amados. Eu vim louvando, falei, quanto carro, Senhor, aleluia. Eu lembrei quando a nossa igreja só tinha um carro. Era um Corcel vinho, daquele antigão. Só tinha um irmão que tinha carro. E a gente orava e dizia assim, Deus, um dia a nossa igreja vai ter tanto carro, que não vai ter lugar para parar. Então eu chego e eu vejo vocês aqui, o estacionamento lotado. Eu estou feliz demais da conta. Amém? Diga, Deus multiplica os carros, multiplica os irmãos, abençoa muito essa igreja e ministério, em nome de Jesus. Amém?
Queridos, eu quero falar a respeito do evento que tivemos ontem. Não coloca as fotos ainda. Nós temos algumas fotos para compartilhar com vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a nossa equipe, que, num tempo recorde, se organizou para realizar esse jantar para casais. E foi um sucesso, graças a Deus. Amados, por outro lado, a gente se depara com aquela incredulidade normal das pessoas, por conta do tempo. Mas nós precisamos ser donos do tempo, amém? Nós precisamos crer que Deus pode nos usar e nos capacitar para fazer o nosso melhor. E olha, eu quero aqui reconhecer, agradecer e abençoar a vida de todos aqueles que trabalharam incansavelmente na organização desse jantar. Amém? Quero agradecer a Deus por cada um de vocês que fizeram a sua inscrição. O preço foi simbólico, não cobriu as despesas, mas glória a Deus, porque aquilo nos uniu, aquilo nos marcou, aquilo nos tocou. E o próximo, diga aí, eu profetizo, que vai ser melhor ainda. E estou dentro. Amém? Glória a Deus, então, por cada um dos casais que fizeram a sua inscrição. Nós tivemos alguns cortesia. Eu até abri para os irmãos e disse: se você está atravessando uma situação financeira não muito legal, eu gostaria que vocês conversassem conosco, porque de repente a gente conseguia apadrinhar um irmão que não podia vir, de repente é tocado no coração para abençoar a sua vida. O nosso interesse é de ter todos os nossos casais aqui irrestritamente. Amém? Alguém passou mal com a janta de ontem? Se você dissesse sim, eu ia orar por um mentiroso. Mas eu quero agradecer ao chefe Charlie, a toda a equipe da cozinha. Como é o nome da sua parenta, Fabiana, que veio? Essa menina trabalha igual gente grande. Ela é do jeito que eu gosto, fala pouco e trabalha muito. Não, porque tem gente que eu vou te falar uma coisa. Tinha que ganhar por bater papo e brincar. E eu quero até agradecer por conta dos nossos jovens e adolescentes também, que deram um show. Aleluia! Pareciam profissionais. E com que amor fizeram tudo. A Bianca está aí? Ó, a Bianca está lá atrás. Bianca, você está de parabéns. Essa menina aí, ela não vestiu a camisa, ela tatuou. Foi demais. Olha, você foi admirada por toda a equipe. Parabéns, viu? Eu não tenho como aqui falar o nome de um por um de vocês. Eu fiz uma menção apenas, mas eu quero dizer que todo o trabalho foi assim, muito lindo, muito profissional, muito abençoado. Eu quero aqui também agradecer a todo o pessoal da mídia, tiraram fotos lindas. Eu fiquei impressionado com as fotos que tiraram. Ainda a gente não postou, amanhã cedo a gente já vai estar liberando mais alguma coisa, no almoço mais alguma coisa, à tarde mais alguma coisa, à noite mais alguma coisa, de madrugada mais alguma coisa. É recado para a mídia que eu dou assim, sabe? Ela pega na hora. Enfim, eu quero agradecer também a Alessandra, que fez um delicioso mousse. Cadê a Lê? Está cuidando do marido, né? Hã? Está cuidando do Adiel, né? Homem, quando está dodói, ele precisa de muito carinho. E o homem gosta, não é? Hã? Aleluia! Enfim, aí eu quero agradecer então a Lê, que fez aquele mousse maravilhoso. Quem mais? Alguma coisa, a Leise cantou, foi maravilhoso. O casal
a Michele e o Daniel fizeram uma dinâmica aqui. Olha, quem foi que chorou? O Fábio. Cadê o Fábio? Fábio? Cadê o Fábio? Oh, só de falar já enche de lágrimas os olhos do Fábio. Mas é bom ver homem chorando. Sabe por quê? A gente que é homem, a gente muitas vezes passa essa resistência, né? É por fora, lá dentro a gente é geleia. Não é? Às vezes a gente é manteiga derretida. Teve irmão que falou assim, pastor, tem vergonha de chorar na igreja. Eu falei, querido, nunca se envergonhe de aliviar a sua alma. Permita que Deus cure você por dentro. Pode chorar, se derramar, se derreter na presença de Deus sem vergonha. Hoje, se eu precisar chorar, e se eu sentir desejo de chorar, e se vier aquele choro que é lá de dentro, pode ter certeza que eu choro. Amém? Mas enfim, Carol não se aguenta. Eu quero agradecer a Carol pela decoração. Viram lá na entrada que bonito, aqui bonito. Empurraram o Love para lá, depois a gente empurra para cá. Quem quiser tirar foto na frente do painel pode tirar depois, né, Carol? Então, quando ter assim fica bom? Fica. Vou fazer aqui. Não, né? Hã? Vai esconder o Love, né? Eu lembrei daquele hino, só Love, só Love. Mas, enfim, eu parei onde, gente? Agradecendo a Carol pela decoração, o Fábio. Se o Fábio não chegasse, não tinha decoração. Ninguém sabia desapertar o parafuso. Glória a Deus. Vamos colocar algumas fotos para ver? Olha aí, essa foto ficou muito linda, gostei demais. Fotos espontâneas, naturais. Aquelas, a gente pode tirar, né, aquelas fotos mais, como que a gente chama? Não, aquelas fotos que a gente faz pose, né? Mas essa fica muito legal, né? Olha que bacana essa, pode ir. Olha aí, os pastores, Adailton e Neuza, recebendo os irmãos. O Love de Marcão. É a dinâmica de Daniel e Michele. Agarra, beija. Olha, esse é o Edson. Quero agradecer ao Edson. Né? O Edson, ele é um profissional da área, conhece muito essa área de alimentação, deu uns toques para nós, e futuramente a gente vai trabalhar junto para melhorar ainda mais aí a coisa, tá bom? Ele fez um pedido ontem, que eu estou aposentado, né? Ele falou, pastor, não vai ter o Elvis cover? Não, existe o cover, eu sou o co-cover. Love me tender. Deixa aí. O Evandro e a Janaína, olha que bonitos. Que mais? A Dirce, cadê Dirce? Menina, olha só, o espírito do Magal pegou a Dirce. O meu sangue ferve por você. O Everaldo está arrumadão, é bonito, olha só. Legal, bacana. Olha o pastor, a pastora. Você viu que foto natural, que foto bacana? Muito legal. Mateus e Adriele. Cadê a Adriele? Está aí ou não? Ó, que linda, que lindo. Meu Deus, mais. Falsidade, viu? Acabou? Ok, vai lá. Vai. Repetida, né? Ô, Dani! Ô, Dani. Ó, alguém gritou, que lindo. Tá tudo bem, né? Foi a filha. Foi a filha. Ok, a filha da mãe, olha lá. Vai, a Michele. Karina. Olha aí, Douglas. Karina, toda linda, maravilhosa, muito bom. Débora Amaral, Marcão, pastor. É o pastor ali, né? Ó, esse momento foi um momento ímpar. Aí eu chamei a Kelly toda tímida, né? A única Kelly inscrita,
Era ela. Aí ela veio. Aí ficou de costas aqui, daqui a pouco o Alexandre vem, o urso vem na frente. Gente, foi emocionante, né? Quem ficou com inveja aí, pede perdão a Deus, né? Teve irmã que falou, nunca, pastor, meu marido deu um ursinho para mim. Um ursinho, que veio do chaveiro, nunca deu. Perdoa ele. Olha que coisa linda, né? E aí a decoração da nossa querida Carol e a sua equipe. Muito bom. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Nós temos hoje uma criança para apresentar. Que alegria, né? É o David Gael Moreira do Carmo. Eu gostaria de chamá-lo aqui. É filho do David do Carmo Oliveira e da Fernanda Cristina Moreira. Me parece que está com os parentes, com os amigos aí. Vem todo mundo aqui que eu quero conhecer esse povo bonito. Oh, meu Deus, não vai chorar agora. Oi, 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 oi. Olha lá, mamãe. Como você está bonito, cara. Tudo bem, gente? Fiquem aqui, ó. Fiquem à vontade aqui. Ajudem a Fê. Dá para vir, Fê? Qualquer coisa eu faria lá embaixo, sem problema. Deixa eu te dar um beijo. Pode ficar aqui, ó. Vamos se alinhar para ficar bonita a foto. Aí eu vou conhecer vocês. Aqui, isso. Fica aqui. Aqui. Esconderam. Vem aqui, pode ficar do lado. Vamos alinhar, pode ficar retinho aqui. Fique junto aqui, ó. Isso, pode ficar aqui. Essa é a mamãe? Irmã? Fica aqui, ó. Vamos lá. Você é a mamãe? Eu sou a mamãe do David. A mamãe. Mamãe e irmã disputa, não é? Não, deixa que eu fico. Não, eu vou ficar. Tudo bem? Como é teu nome? Danilo. Danilo. Você? Vera. Vera. Isa. Fernanda, querida. Cadê? Você não veio? Cadê? Quem faltou? Ô, Robeli, está chamando você aqui. O Robeli, David. Vem, pode vir. Vai sair todo mundo na foto. Tem mais alguém que quer? Não? Olha só, vamos lá, vou apresentar esse povo. Pode ficar do lado de... O David Ó o príncipe como está bonito. Olha lá, você viu? Você também está lindo. Muito bem, vai lá, vamos tudo de novo. Você é o... Gabriel. Gabriela? Danilo. Vera. Isa. Fernanda. Como que é seu nome? Vai ser pregador. Vejo que tu és profeta. David, querido. A irmã querida? Daiane. Teodoro. Patrícia. Laura. Andriele. Josi. Roseli. Prazer. Quem é você? Robeli. Esse menino bonito, como é que chama? Lucas. E você? É o esposo dela? Tá. Muito bem. Brincadeiras à parte, esse momento é um momento de solenidade, é um momento solene, é um momento muito especial. Primeiro porque Deus abençoou esse lindo casal com esse bebê, que está uma graça hoje com essa gravata borboleta, não é? E a gente sabe que estar casado não é fácil, a gente enfrenta muitos desafios, mas uma criança vem para, de repente, nos unir mais, trazer maturidade e cumprir um propósito na nossa vida. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui, porque vocês escrevem uma parte da história da vida dos dois. E se vocês estão aqui neste altar, é porque vocês gostam, querem bem e amam esse casal. Eu sei que vocês torcem por eles. E
nós estamos aqui para abençoar a vida desta criança. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 2, versículo 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor seja consagrado. Muito bem. Nós entendemos aqui que esse texto fala da lei mosaica, mas por outro lado, nós entendemos que nós podemos apresentar e devemos apresentar o nosso filho, a nossa criança, para o Senhor. Primeiro, reconhecendo que é um presente dele para as nossas vidas. E segundo, pedindo que Deus possa cumprir o seu propósito na vida da criança, em nome de Jesus. Muito bem, será que ele vem comigo? Everaldo, me auxilia aqui. Abre, por favor. Isso aqui você pode deixar aqui para ficar bonito. Tudo bem? Você quer o microfone? Vamos lá, vou tentar segurar ele. Vem cá. Opa, bonitão. Segura para mim, Tó. Diga, estenda as mãos para cá. Pai, neste momento nós queremos apresentar esta linda criança a Ti, agradecendo, porque o céu presenteou este casal, presenteou a família, nos presenteou. Que ele possa, Senhor, ser tudo aquilo que o céu tem preparado para ele como propósito. Que ele possa viver, Pai, a Tua bênção, vitórias, conquistas, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Em nome de Jesus, cuida do seu futuro, da saúde, que o seu caminho seja um caminho de bênção dentro da sua vontade, e que ele possa, Senhor, desfrutar de tudo aquilo que Tu tens preparado para a vida dele. Prepara um futuro de alegria, de paz, de prosperidade, e que o Senhor possa fazer dele um grande homem, e que ele, Senhor, possa cumprir o Teu propósito nesta terra, como bênção em nome de Jesus. Livra-o de toda malignidade. Coloca os Teus anjos protegendo, guardando e livrando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ajuda aqui. Sempre fico por perto, às vezes eu preciso de um socorro, né? Não sai na foto. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Senhor, eu quero apresentar o David para Ti. Que menino pesado. Jesus. Agora você vai fazer uma oração. Olha como que é importante, amados, esse momento. Por quê? Porque muitos filhos crescem sem o pai. Pode ter, muitas vezes, o pai biológico dentro de casa, mas o pai é ausente. E como é importante o pai entender que a criação do filho não é um papel só da mãe. O pai tem que assumir diante de Deus. Por que diante de Deus? Porque muitas vezes ele vai ter vontade de desistir. Quando um dos dois pensa somente neles, eles desistem. Mas eles precisam também pensar no filho e entender que cuidado, como pai, é extremamente importante no cumprimento daquilo que Deus tem para a vida deles. Então eu gostaria que o David fizesse uma oração agora. Oi, vamos virar aqui? Vamos falar de novo? Diga, David. Eu assumo diante de Deus o compromisso que me foi dado pelo nascimento desta criança, meu filho, o David, que o Senhor possa cumprir a sua vontade na nossa vida, na minha e na da Fernanda, para que possamos abençoar esse presente que o Senhor nos deu. Me abençoe como sacerdote do lar, para abençoar o meu filho, o nosso filho, em nome de Jesus.
Tira essa foto aqui, ele vai pegar o microfone. Segura para o papai falar. Segura aqui, que o papai falar. Não, pode deixar. Ele está esperto, menino. Segura aí, fala aí. Fala, Deus abençoe meu filho. Vai lá. Deus abençoe meu filho. Você pode? Com microfone ou sem microfone? Pode. Fica do ladinho, Vai lá. Ok. Finaldo, obrigado. Vamos tirar uma foto aqui. Antes eu quero passar as mãos. Vou passar as mãos da irmã. É o certificado de apresentação dele. Vamos ficar aqui para tirar uma foto. Com cuidado. Venha todos aqui. Aí fica um grupo no degrau de baixo e um grupo no degrau de cima. Fica aqui o David comigo e a Fernanda. Aqui, Fernanda, só um pouquinho. Isso, aí, Fernanda. Aí, agora vamos ficar do... Cadê Vera? Vera está... Vem cá, Vera, fica aqui do lado do pastor. Fica aí. Cadê a irmã? Está ali do lado do pastor. Ó, fotógrafos aí, vê, por favor, como é que está a nossa... Pode descer mais um? Dá para sair? A Rosa está escondida. A Robeli. Vai lá. Vê aí. A Rosa está escondida. Vai ali com a Laura. Não, só ir mais um pouquinho. Aí, deu? Deu? Foi. Ó, esse casal aqui são os padrinhos dessa criança linda, tá bom? Que vocês possam entender o papel de vocês, né, na vida dessa criança linda. Deus abençoe, tá bom? Pode cuidado com os degraus, tá bom? Vai devagarzinho, vamos lá. Isso, mais um. Ótimo. Outro. Ótimo. O maiorzinho um pouquinho. Isso. Pronto? Deus abençoe. Aplauda Jesus. João capítulo 9, versículo 25. Dá uma olhada aí. Não. Deixa eu ver qual é aqui. Vocês acreditam que naquele pico de energia que nós tivemos, eu perdi o meu esboço dessa noite? Eu falei, hoje vai no improviso. 9h25. Eu disse que 9? O que eu tinha dito? É João 9h25. Foi o que eu tinha dito? E esse povo colocou errado? Deixa eu ver. Ah, não, está certo, foi certo. A minha tradução que é outra, mas não tem problema. Coloca outra tradução, ele respondeu. Pode ser essa. Amém? Diga comigo, eu era cego, agora eu vejo. Mais uma vez, eu era cego e agora eu vejo. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. A outra tradução diz, eu era cego, agora vejo. Obrigado, é essa que eu queria. Vamos ler de novo? Ele respondeu, não sei se é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Pode deixar aí, tá? Vamos fazer uma oração? Diga, Pai querido, que a Tua palavra possa ser descortinada diante dos nossos olhos nesta noite. Que possamos receber
a testificação do Teu Espírito Santo no nosso coração, para que entendamos a Tua palavra revelada pelo Teu Espírito Santo. Desarmamos a nossa mente e abrimos o nosso coração. Fala que o Teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém. Há quanto tempo você é frequentador de igreja? Não precisa me responder. Há quanto tempo você diz que é crente? Há quanto tempo você recebeu Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador? A bem da verdade, nós precisamos compreender que a maior parte de nós está aqui e continua do mesmo jeito que um dia foi. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, acontece como aconteceu com o apóstolo Paulo. As escamas caíram dos seus olhos e ele voltou a ver. Paulo, ele foi interceptado por Jesus na estrada que ia para Damasco. Naquele momento, ele cai do cavalo e diz a história, o relato bíblico, que ele ouviu uma voz. E foi registrado que viram uma forte luz. E Jesus fala com Paulo: Saulo, Saulo, até quando você vai me perseguir? Duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, ele era religioso. Ele era fariseu roxo. Ele era radical, ele era fundamentalista. Ele tinha um pelotão especial que perseguia os crentes, chamados de seita por ele, e também por Roma. Eles eram presos, torturados e mortos. E diz a Bíblia que Paulo presencia a execução do primeiro mártir da igreja, chamado Estevão. Então imagine só você que ele cai do cavalo e ele fica 3 dias e 3 noites cego, sem ver absolutamente nada, porque ele precisava enxergar o que estava dentro dele. E muitas vezes nós precisamos igualmente olhar para dentro de nós para enxergar o que vai dentro do nosso coração. E quando eu falo de enxergar aquilo que está dentro do coração, obviamente eu estou falando daquilo que somente você e Deus sabe que está lá. Um diácono foi chamado por Jesus para ir até a casa onde estava Paulo. E naquele momento em que ele ora por ele, impõe mãos sobre a sua cabeça, o poder de Deus se manifesta, ele é cheio do Espírito Santo e as escamas caem dos seus olhos e ele torna a ver. Mas agora ele contempla a vida de uma forma diferente. Saulo, ou Paulo, foi impactado de tal maneira que nunca mais foi o mesmo. Eu tenho aqui uma pergunta para te fazer nesta noite. O encontro que você teve com Jesus foi de fato com Jesus, morto e ressurreto? Ou foi apenas um encontro casual com a religião? Porque a maior parte de nós se torna religioso quando começa a frequentar uma igreja evangélica. E nós precisamos entender que servir a Deus não pode ser isso. Vai além da nossa religiosidade, além dos rituais, da liturgia, dos protocolos e das formalidades. Nós precisamos ter um encontro real com Ele.
Muitos estão aqui porque entendem ser da vontade de Deus pertencerem a uma igreja ou um ministério. Mas não pode ser só isso na nossa vida. Nós precisamos compreender nesta noite o que está por detrás do nosso chamado. Diga comigo, o que está por detrás do meu chamado. Porque tem gente que pensa que foi chamado para esquentar banco. E são frequentadores de cultos no final de semana. E não pode ser só isso. Se Deus quisesse cadeiras quentes, Ele mandava a gente colocar a bolsa de água quente. Não precisava de gente. Quando Deus te chama para junto dEle, é para que você abra os teus ouvidos e o teu coração para receber uma palavra que vem diretamente do céu. Porque esta palavra vai te trazer renovo, vai te trazer força, vitalidade e poder de Deus para você viver como Deus quer que você viva, como um discípulo de Cristo. Então a maior parte de nós se descuidou de cultivar esse relacionamento com Deus. Lá atrás começou bem, mas depois de um tempo, mesmo sendo de uma igreja, pertencendo a uma igreja ou ministério, você acabou acionando o modo avião. Você vem, você vai, você participa de alguma coisa, ocasionalmente, de vez em quando entrega uma oferta, talvez você seja até um líder, ou um presbítero, um pastor. Deixa eu falar algo importante a vocês. Quando a igreja deixa de orar, de jejuar e de se consagrar, está se desviando. Eu vou repetir. Quando a igreja deixa de orar, de jejuar e de se consagrar, está se desviando. Quando o líder, o presbítero e o pastor deixam de orar, já estão desviados. Vou repetir. Quando o líder, presbítero e pastor deixam de orar, já estão desviados. É muito importante nós compreendermos qual é o propósito de Deus para a nossa existência. Ou seja, eu nasci para qual motivo? Deus tem um propósito de fato para a minha vida, então eu quero executar a sua vontade. Jesus dizia, eu não quero que a minha vontade se cumpra, mas a tua vontade. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus dizia que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Que fazer a vontade de Deus para Jesus era muito mais importante do que comer e beber. Ou seja, comida e bebida nos dá condições de vivermos naturalmente. Mas do que adianta vivermos naturalmente sem a glória de Deus sobre a nossa vida? Muitas vezes nós parecemos zumbis cristãos, zumbis crentes, zumbis evangélicos. Sabe aquele filme do Walking Dead? Tem crente que está vivendo assim, sem vida, sem motivos, sem objetivos, sem propósito. Aí você vive uma vida meramente religiosa, onde você acredita que ser de Deus é ter Deus apenas para suprir as suas necessidades, carência e precisão. E vai muito além disso, sabe por quê? O nosso chamado é para abençoarmos a vida de outras pessoas. Nós fomos alcançados, agora outras pessoas precisam ser alcançadas. E qual é
a ação do diabo na vida do crente. Ele vive só amarrado, embaraçado, como diz a Bíblia, com negócios desta vida. E ele pensa somente nos seus problemas, nas suas dificuldades e nas suas lutas. Se você começar a exercer a tua vida cristã para abençoar outras pessoas, pensando nos problemas delas, nas dificuldades delas e nas lutas delas, você vai ser alcançado pela misericórdia, clemência, compaixão e piedade do Senhor. Vocês vão receber da sua graça e do seu favor. Agora, o que acontece conosco? As nossas orações são para nos abençoar. O nosso jejum é para nos abençoar. A nossa consagração é para nos abençoar. Como se você não entendesse que você já foi abençoado. E se você já foi, você é uma bênção. A palavra de Deus para Abraão, que mudou a história dele, foi: "Se tu uma bênção". Ele deveria pegar esta promessa e crer. Abraão é chamado de o nosso pai na fé. E vemos que muitas vezes na história, na narração bíblica, na narrativa bíblica, ele foi tentado a desistir, desanimar, mas ele decidiu obedecer. E que você possa compreender que, se Deus tem um propósito na tua vida, e eu sei que Ele tem, você vai viver superações tremendas. Não reclame do que você está passando hoje, porque tudo que você está enfrentando tem um propósito. Primeiro, tem que tirar a gente do nosso próprio pedestal. Porque muitas vezes nós nos sentimos a última bolacha recheada do pacote, a última Coca-Cola gelada do deserto. Muitas vezes nós achamos que somos o filho favorito, o filho predileto de Deus. Alguns irmãos são tão espirituais que se acham a quarta pessoa da Trindade. Então você precisa compreender que Deus está se movendo no nosso meio. Deus está se movendo sobre a terra. Deus está se movendo sobre o Brasil. E haverá um grande despertamento espiritual que mudará a história da humanidade. E este acontecimento já foi predito há milhares de anos atrás. E se chama avivamento. Este avivamento vai acontecer quando a igreja de Deus despertar. Quando a igreja entender o que é que nos move. O que nos move não pode ser as coisas da terra, as coisas deste mundo. Mas, pastor, eu tenho as minhas necessidades, carências e precisões. Eu também tenho. Quem é que não tem? Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma. A palavra nos exorta, nos adverte e a confiar em Deus. E quando você confia, você vai entregar toda preocupação, todo medo e toda insegurança. Você vai confiar nele, porque o que ele tem para fazer transcende aquilo que você está esperando. E Deus sempre surpreende, Deus sempre, Ele nos dá mais do que aquilo que esperamos. E tem uma frase de internet que diz que Deus não demora, Deus capricha, e é verdade. Eu acredito firmemente no meu coração, a respeito do que está para acontecer na face da terra. E eu sei que o Espírito de Deus já está se movendo, e está separando aqueles que têm um coração disposto para orar, para jejuar, para se consagrar. Deus está se revelando às pessoas pela sua palavra, mas para aquele que se dispõe a abrir e ler o livro sagrado.
Algumas pessoas têm a Bíblia como um enfeite em casa, aberto no Salmo 23 ou aberto no Salmo 91. Você precisa trazer Deus para a tua vida, para o teu coração. Por que muitos vivem desesperados, agoniados, perturbados e até endemoniados? Tem muito crente que não parece estar normal. Quando o diabo sai dele, o diabo diz: graças a Deus eu saí desse corpo, porque nem o inimigo aguenta. A pessoa não tem fé, reclama, murmura, choraminga, blasfema o tempo todo. Amados, nós precisamos nos converter. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite, porque muitas vezes a gente é apenas frequentador de igreja. A gente está aqui por estar. A gente está aqui para bater cartão. A gente está aqui por obrigação. Imagine você que tem gente que está aqui com medo de ir para o inferno. Então eu tenho que estar dentro de uma igreja. O que nos move é estar aqui porque nós amamos a Deus. E muito mais do que amar a Deus é ter uma revelação no coração de que amamos o Pai, porque o Pai nos ama. Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar como o Senhor. E Jesus, então, começa a sua oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. Imagine você, Jesus se relacionava com Deus de forma íntima. Ele não chamava Deus de Deus, ele chamava Deus de Pai. Ele chama Deus de Deus quando está pendurado na cruz, em um momento especial. Naquela hora ele assume o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros. Agora, a oração do Pai Nosso traz 7 pedidos, e que a gente precisa compreender. Pai Nosso que estais nos céus, olha só, santificado seja o teu nome. Você precisa aprender a santificar o nome de Deus. Quando você compreende que Ele é santo, você vai buscar esta santidade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que nós possamos ter esta fé, de que a vontade de Deus que vamos viver aqui, vai ser aquilo que está estabelecido no céu. Nós que somos filhos, cidadãos do reino, vamos viver da promessa que Deus tem reservada para nós. Em vida, diz o apóstolo Paulo: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que significa? Dependência de Deus. O que vai no nosso coração? Deus me abençoe para nunca mais ter que contar moeda para comprar pão. Que eu sempre tenha recursos para pagar todas as contas. E que eu não tenha mais dor de cabeça. Não quero mais ninguém me cobrando. Não quero ninguém mais ligando para mim. Eu não quero ninguém mais batendo na minha porta. Então, a vontade de Deus qual é? Que você dependa dEle todos os dias. O pão nosso de cada dia. Quando nós olhamos para Moisés, o maná caía do céu todos os dias pela manhã. A padaria do céu se abria e eles pegavam do maná, que era como paina, aquela árvore que parece algodão. E eles guardavam o alimento que nutria, que dava vida somente para aquele dia. Se guardasse para outro dia, apodrecia. Salvo no sábado, que era o dia de descanso estabelecido pelo Senhor. Então imagine você, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então você precisa ter a fé de que Deus vai cuidar de você no seu dia a dia.
Eu não sei como vai ser a minha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e de novo domingo. Mas uma coisa eu sei, se eu depender dele, o céu vai se abrir, a bênção de Deus virá sobre a minha vida e o seu nome será glorificado. Amém? Não tema, confia, creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a sua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha agora, perdoai as nossas ofensas, ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Muitas vezes, você perde a sua bênção porque você não libera o teu perdão. Guarda isso. Muitas vezes você perde a tua bênção porque você não libera o teu perdão. E esta é uma armadilha, a armadilha da ofensa que muitos caem. E quando você cai na armadilha da ofensa, você fica estragado. Você perde a tua essência, você perde a tua beleza, você perde o brilho. E outra coisa, a palavra diz que do mesmo jeito que você perdoa, você vai ser perdoado. Se você não perdoa, você não vai viver o perdão de Deus. Alguns falam que você pode até comprometer a tua própria salvação, porque o coração está entulhado de raiva, ódio, mágoa, ressentimento e amargura. Pai nosso, vamos juntos. Pai nosso, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Aplauda o Senhor. Então imagina só que graça tem, imagine só que graça tem Deus te chamar para você ser apenas um enfeite dentro da igreja. Você não prega para ninguém, não ensina a palavra para ninguém, não ministra para ninguém. Você não entrega o teu louvor para Ele. A gente pensa que louvor é apenas aquilo que o grupo faz no altar. Amados, nós só apontamos a direção, porque o que Deus ouve lá em cima não é o show, a apresentação e o espetáculo de um grupo estrelinha, não. O que Deus recebe é quando todos nós juntos louvamos e adoramos. E eu quero aqui cumprimentar vocês, parabenizar vocês. Que lindo que ficou aquele momento da nossa adoração. É tão bom quando o louvor flui lá do profundo do nosso coração. A Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão do nosso ventre. E como é bom, sabe, quando você chega aqui e diz assim, olha, eu não quero pensar em problema, dificuldade e luta. Eu quero pensar na graça de Deus para a minha vida. Não vou perder mais uma noite de sono, não vou mais perder a fome, não vou mais perder a saúde, não vou mais perder minha vida, não vou mais. Eu quero aprender a confiar em Deus, porque eu sei que Ele é fiel. Amém? Agora, se você quer realmente ser abençoado como discípulo de Cristo, e viver grandes bênçãos para a tua vida, você precisa abençoar outras pessoas. Ou seja, quando você convida para vir para a igreja, quando você traz com você, quando você cuida delas, porque ser discípulo de Cristo vai além daquilo que muitas vezes nós fazemos.
Se tem uma coisa que muitas vezes não somos, é discípulo de Cristo, porque nós não obedecemos o que Ele nos manda fazer. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, eu preciso imitar Cristo para que outras pessoas possam me imitar. Amém. Agora, o que muitas vezes acontece? Você vem e é religioso. Aí você acha que está fazendo a vontade de Deus. Quando toca um instrumento, quando canta, quando dança, quando prega, quando trabalha servindo em alguma área. Preste atenção. Ser discípulo de Jesus não é algo que nós fazemos em quatro paredes. Nós precisamos ser luz lá fora no mundo. E quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver aquele versículo se cumprindo: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu fui muito tocado quando a Janaína me disse, quando ela estava adoentada. A Janaína é professora, é uma educadora, e ela ficou adoentada certa feita, e uma pessoa, amiga de trabalho e amiga do coração, foi até a casa dela levar uma panela de sopa para poder cuidar dela. Sabe o que nós precisamos fazer? Deixar marcas e não rastros. Já viram lesma? Por onde ela passa, ela deixa um rastro. E tem gente que se comporta igualzinho. Tem tantos escândalos, tem tanto escárnio, tem tanta vergonha por aí. E olha, para de ver aquilo que não traz edificação espiritual para você, que está na internet. Os arautos da derrota, os profetas de Satanás, eles fazem isso para você ficar abatido na tua fé e te esfriar espiritualmente. Mas o crente gosta de fofoca, o crente ele gosta de correr atrás de más notícias. Sabe o que significa evangelho? Boas notícias, boas novas. E você não pode se contaminar com aquilo que muitas vezes a mídia está disseminando para destruir ministérios, para destruir a imagem de homens e mulheres de Deus. O que fazer? Orar e interceder por eles, é o que nós podemos fazer. Colocá-los diante do Senhor para que Deus possa abençoá-los. Sabe por quê? Quanto mais você cresce, mais você entra na mira do diabo. Porque o diabo quer que você seja anônimo, que você não faça nada na igreja, que você não visite, que você não ore por ninguém, que você não faça diferença. Imagine só, tem gente que muitas vezes entra e sai de algumas igrejas e ninguém sente falta. Teve um irmão que chegou para mim e perguntou dia desses: pastor, eu não vi mais o fulano de tal na igreja. Eu disse: pois é, já faz 3 anos que ele não está mais no ministério. A pessoa, ela não se deu conta, não sentiu a falta daquela pessoa que não estava mais aqui. Você tem que fazer o oposto. Quando você faltar e a sua cadeira ficar vaga, alguém precisa sentir a tua falta. Quando você faltar no trabalho, alguém precisa sentir sua falta. Não pode dizer graças a Deus, não veio hoje. Tanto na escola, como no curso técnico, na faculdade, no clube, na academia, não importa. Aonde você estiver, as pessoas precisam sentir a tua falta. Você tem que ser a pessoa que dá uma palavra de vida, de esperança, de fé. Você tem que ser uma pessoa para cima e não para baixo. Tem crente que vive se arrastando o tempo todo. Tem crente que é pessimista, negativo. Tem crente que é derrotista. Aonde está o Cristo que nós representamos? Você sabia que quando a Bíblia fala a respeito de cristãos, fala a respeito de cristozinhos, ou cristãozinhos, ou nós somos
uma imitação dele, numa medida menor. Mas nós vamos representá-lo na terra de forma digna. Porque quando nós pisamos na bola, quando nós escorregamos, as pessoas dizem, é crente, frequenta uma igreja, é líder, é presbítero, é pastor, é diácono. E a Bíblia diz assim, resistir aos diáconos, ele fugirá de vós. Vocês entendem como isso é importante na vida de vocês? Eu quero finanças para a minha vida, sou dizimista e ofertante. Agora eu vou pregar prosperidade financeira para outras pessoas. Mas espera aí, pastor, como que eu vou pregar algo que eu não estou vivendo? Não está vivendo agora, mas se você crê, você vai viver. E porque você crê, você prega. Você quer uma cura para o seu corpo? Então sai orando, ministrando e profetizando sobre a vida das pessoas. Mas pastor, eu estou adoentado, como é que eu vou orar por alguém para ser curado? Você crê, é o que diz a Bíblia, eu criei, por isso falei. Então abra a boca, profetiza, ora por estas pessoas, impõe as mãos e creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu não sei qual é a tua crise, eu não sei o que é que você vive, eu não sei como é que está a tua vida, mas para de falar para as outras pessoas, porque elas não podem resolver. Se derrama diante de Deus, se aconselha, pede direcionamento para as pessoas certas, aí sua vida vai mudar radicalmente em nome de Jesus. Então, ser cristão é isso, é você socorrer o aflito, o necessitado, o doente, o órfão, a viúva. Tiago fala que a verdadeira religião é essa, porque nós falamos muito e fazemos tão pouco. Então chega uma hora que você precisa entender que você é crente quando está saindo aqui, está no acostamento. Porque tem irmão que já sai nervoso do culto. O capeta pega ele lá fora, ele já sai daqui irritado. Ei, irmão barbeiro, vai logo, tira esse carro da minha frente. Anda, irmão, estou com pressa. É o último que chega, o primeiro que sai. Então, não seja assim, sabe? Fique em paz, converse com 2, 3, 4 pessoas. Geralmente as mulheres são mais sociáveis, deixa a mulher se entrosar. Isso faz bem para ela, isso faz bem para você, isso faz bem para nós. Se elas não tiverem amizades aqui dentro da igreja, elas vão ter lá fora. E se você não tiver amizade aqui dentro, você vai ter lá fora. Mas pastor, é pecado ter amigos lá fora? Claro que não, mas você precisa aprender que é influência sobre a vida deles, e você não é influenciado por eles. Um casamento acaba por conta da influência. Por quê? Um camarada que é casado e anda com uma turma de solteiros, ele vai perder o casamento. Uma moça que é casada e que anda com turma de solteiros ou de solteiras, vai perder o casamento. Nós precisamos compreender, tem um limite. Casamento, gente, é sociedade. Escolheu casar, agora nós temos que entender as responsabilidades do casamento, de uma vida a dois. Mas espera aí, pastor, ela não é minha dona, eu sei disso. Ele não é o meu dono, eu sei disso. O objetivo não é de dominar sobre o outro, diz a Bíblia, mas nós precisamos compreender que existem limites para uma vida de casado saudável. Isso é muito importante. Então, olha só, você deve ser influência e não ser influenciado, porque se você for contaminado, a sua vida não vai para frente. É por isso que muitos não pregam, não ensinam, não ministram, nem falam que são crentes lá onde eles têm convivência. Sabe por quê? São agentes secretos de Deus. Tinha um crente que dizia, eu não vou pregar para o seu Manuel da padaria, porque ele é muito devoto de Fátima, ele é muito católico. Não vou pregar para ele. Então, o seu Manuel da padaria nunca soube que ele era crente. Mas um dia foi lá uma pessoa e pregou para o seu Manuel.
Então sempre ele estava lá assistindo a Rede Vida, mas agora chegou um dia que ele mudou o canal da TV, e agora ele estava assistindo a um programa evangélico, na padaria. Aí essa pessoa perguntou: escuta, seu Manuel, o senhor mudou de estação na TV, de canal? Aí o seu Manuel, português, disse: pois, uma pessoa ministrou a minha vida e eu recebi Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Agora eu tenho Jesus Cristo como meu Deus, como meu Senhor, e eu quero pregar para ti. Ele falou: não, mas eu já sou crente. Ele falou: e por que é que tu nunca pregaste para mim, nunca falaste deste Deus tão maravilhoso? Ah, é porque eu fiquei receoso, porque o senhor era tão devoto, era tão católico, apostólico, corintiano, que eu não me atrevi. Você imagina, queridos, a Bíblia fala que nós devemos pregar, e quem vai operar é Deus. Sabe, não coloca debaixo da mesa a candeia, ou seja, a lamparina. Ela deve brilhar no lugar mais alto. Você não pode ter vergonha. Um irmão diz: pastor, eu não vou colocar adesivo no meu carro de crente, porque tem lugar que eu vou que é bom as pessoas não saberem que eu sou crente. Eu disse: eu preciso saber os lugares que você frequenta, porque são lugares onde realmente a luz não brilha. Porque se nós somos luz, nós vamos brilhar em todo lugar. Amém? Então, amados, nós precisamos compreender que Deus está nos chamando para sair daqui e começar a ser crentes lá fora. Trata bem a esposa, abre a porta do carro para ela sentar. Não sai daqui correndo e esquece a mulher para trás, depois de 10 minutos percebe que ela não entrou no carro. Sabe, vai com calma, chega em casa de boa, trata ela com carinho, tenha paciência com os filhos. E quando você acordar para o dia seguinte, acorda com paz no coração. Ore e confie que Deus vai cuidar de você e vai te dar sabedoria, estratégia e discernimento para você vencer os problemas, as dificuldades e as lutas. Lidar com aquela pessoa que é extremamente importante. Deus vai acabar com este complô dentro da empresa contra você, este levante de inveja e ciúme contra a sua vida. Em nome de Jesus, confia no Deus que você serve, que Ele vai abrir uma porta de prosperidade, uma porta excelente que ninguém pode fechar. Creia que Ele tem um milagre, que você vai receber de Deus algo poderoso e tremendo sobre a tua vida. Você precisa aprender a descansar. Uma das coisas que o Evangelho faz na nossa vida é trazer descanso, e se você não está vivendo esse descanso, é porque você não está vivendo este Evangelho. E que você possa, em nome de Jesus, ser uma pessoa muito abençoada. Então note, o texto que nós lemos fala a respeito do homem que era cego de nascença. Aí, interrogaram Jesus a respeito de quem tinha pecado, se era os ancestrais, se era ele. E Jesus disse que aquela doença é para que a glória de Deus se manifestasse. Jesus, então, ele se ajoelha, ele cospe no chão, e ele faz lodo e passa no olho do cego. Agora imagine você. Aquele homem é curado, é sarado, é liberto. E ele foi chamado pelas autoridades, porque elas questionaram a cura daquele homem. E ele disse o seguinte: se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu era cego, agora eu vejo. Olha só, você continua cego? Você continua sem enxergar nada? Você continua sem percepção? Por quê? Porque tem pessoas da sua casa, do seu lar e da sua família estão indo para o inferno. E o que você precisa fazer é dobrar os teus joelhos e orar por elas. Não é apontar o dedo, não é criticar, não é amaldiçoar, não é rogar praga. É você viver o amor de Deus. Ou seja, eu preciso enxergar com os olhos do coração, porque muitas vezes quando eu enxergo com os meus olhos da carne, eu não vejo a possibilidade de um milagre.
Eu preciso crer no milagre, eu preciso esperar o milagre, eu preciso agradecer a Deus por esse milagre. E eu creio que Deus tem alegria de abençoar o seu povo. Eu creio que Deus tem alegria de derramar sobre as nossas vidas da sua bênção e do seu favor. Que você possa, em nome de Jesus, entender o teu papel, como é importante em casa, no seu lar, na sua família, junto à tua parentela, os teus vizinhos. Então faz o seguinte, vamos começar a fazer lição de casa, vamos estabelecer aqui um desafio. Você vai ter mais compreensão e paciência com aqueles que convivem com você em família. Você vai entrar em contato com um parente que fez alguma coisa, uma fofoca, e te deixou arredio. Faz muito tempo que você nem conversa com esse parente. Estreita o contato. Volte a falar com ele. Que em nome de Jesus Cristo possa reinar o perdão e o amor entre vocês. Que você possa ir na casa daquela vizinha que é chata e fofoqueira. Leva lá um bolo, come com ela, toma um cafezinho. Você que de repente trabalha num ambiente hostil e convive com pessoas ácidas, tóxicas, em nome de Jesus, saiba lidar com estas pessoas. Os leões na cova de Daniéis, você tem que saber lidar com elas. E o Senhor vai te capacitar. Para de ser carnal, almático. Para de pagar o mal com o mal. Vamos ser crente de verdade. Aí você vai poder dizer, eu era cego, agora eu vejo. E você vê não por conta dos teus olhos carnais, você vê tudo diferente por conta dos olhos do coração. Vamos ficar de pé? Vamos ouvir um louvor. O ministério pode ficar embaixo, nós vamos ministrar. Preste atenção na letra desta música. Você baixou com letra, filho? É com letra, por favor. Só um minutinho. É com letra, por favor. É para a igreja ler, para a igreja, em nome de Jesus, participar desse momento. Foi a recomendação que eu tinha passado. É exatamente aquele vídeo. Corre calababahachala-manasso. Diga, Senhor, que as escamas caiam dos meus olhos e que eu possa perceber aquilo que eu não tenho percebido. Me perdoa, porque eu tenho olhado somente para mim mesmo. Me perdoa, porque eu tenho colocado diante de Ti somente as minhas necessidades, carências e precisões. Senhor, me ensina a enxergar o outro, a ver o outro, a observar o outro. Me ensina, Senhor, a ver aqueles que estão perecendo do meu lado, sofrendo, e eu não faço absolutamente nada. Olha, Senhor, para aqueles que estão no pecado, para aqueles que estão morrendo em desgraça, para aquelas que estão se prostituindo, para aqueles que estão se travestindo, para aqueles que estão no crime, na marginalidade, na bandidagem. Olha, Senhor, para aqueles que estão vivendo uma vida dissoluta, arredia, totalmente longe do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cumpre o Teu propósito na minha vida, cumpre o Teu propósito, Senhor, no meio da Tua igreja, que nós possamos entender que a nossa oração, jejum e consagração vai ativar um poderoso avivamento neste tempo profético, e que a Tua igreja vai se levantar como uma igreja poderosa, redentiva, em nome de Jesus. Opera, Senhor, e que possamos profetizar. Eu era cego, agora eu enxergo. Que em nome de Jesus o Senhor possa trazer luz, visão para as pessoas que ouviram esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Não precisa baixar, bota o vídeo direto. É aquele que eu passei. Vai lá. Feche os olhos, não deixa nada roubar de você esse momento, essa graça. É esse aqui, ó. É o de baixo, né? É esse? Beleza. Vamos ver a letra juntos.
Você pode cantar também junto. Que o Espírito Santo possa se manifestar na vida de vocês. Aumenta para mim, por favor. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele Aleluia! Glorifica o nome santo do Senhor. Mesmo com falhas e com fraquezas, teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pra o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Aleluia. Sua vida Aleluia. Ele Glória a Deus. Diga comigo assim: Deus, que eu possa hoje ter uma percepção diferente da vida e do teu propósito para mim, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Pode sentar abençoado só por mais um instantezinho só. Queridos, antes de irmos embora, nós vamos fazer algo que é muito importante. E é algo que Deus estabeleceu para cada um de nós que foi alcançado pela sua graça, misericórdia, bondade, amor. Nós somos guardiões da verdade. Nós somos pessoas que cuidamos da obra de Deus. Nós cuidamos da igreja que tem nos gerado e nos sustentado com as suas orações, intercessões, consagração. Então, queridos, eu gostaria de ministrar uma bênção espiritual especial sobre a vida de vocês, sabendo que prosperidade, gente, é algo que acontece primeiro no reino espiritual. A Bíblia fala das regiões celestiais. E nós sabemos que as nossas bênçãos estão nos depósitos de Deus. Bendito o Pai
Põe para mim Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Pai. Por favor. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? A bênção do Senhor é sobre a nossa vida. E Deus, Ele quer honrar muito você, Ele quer prosperar a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele sabe do amor que está dentro de você. Ele sabe que você é uma pessoa comprometida com a pregação do Evangelho. Então eu gostaria de dizer que Deus não tem filhos favoritos, não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que são dedicados. E quanto mais você faz para Deus, mais você vai ver Deus fazendo para você. Amém? Eu vou fazer uma oração daqui a pouquinho, pedindo para que Deus te abençoe, para que a tua vida financeira possa mudar e que você possa viver tudo que Deus tem preparado para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Separa o teu melhor, o nosso Pix já está em tela, você pode fazer a tua oferta com a maquininha de cartão, temos uma ali com a Carol e temos uma ali com o Fábio, esposo da Carol. Você pode pedir um envelope e olha, creia que esta oferta que você entrega hoje pode destravar a tua vida financeira, econômica e material. E que você pode viver tudo aquilo que você tem esperado do Senhor durante muito tempo. Creia no teu milagre, em nome de Jesus. Em pé. De tudo que Deus me prometeu, leve tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá, minha hora vai chegar. Diga aí comigo. Minha hora já chegou. De novo. Minha Hora já chegou. Olha para o outro que está ao teu lado, diga, a tua hora já chegou. tua Hora já chegou. tua Hora já chegou. Aleluia. O irmão é de que igreja? Está em alguma igreja, o irmão? Presbiteriana. Então você vai fazer uma oração abençoando as ofertas. Tá bom? Dá ali para a esposa. Eu vi que ele veio armado, ele veio com a Bíblia. O irmão é uma bênção. Vem cá. Participou do culto. Abençoe as ofertas, meu irmão. Maravilhoso Deus e eterno Pai, diante de Ti, Senhor, entrego aqueles que trazem à Tua casa ofertas para a bênção do Senhor, Senhor, para que possam ser usadas em Tua casa, para que no repartir do pão e as orações, Senhor, sejam em comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço por esse culto, pela Tua palavra, Senhor, que tem
alimentado, Senhor, os nossos corações, tem alimentado, Senhor, a nossa fé. Senhor, abençoa esse pastor que tem trazido a Tua palavra, Senhor, tem trazido as boas novas, Senhor, tem transmitido o Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Te bendizemos o Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa aceitar esses louvores cantados, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão aqui, Senhor, adolescentes, jovens, adultos, todos aqueles que veio buscar a Tua palavra, Senhor, veio buscar as Tuas boas novas, Senhor, para alimentar os nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos mais uma vez. Te louvamos, Senhor. Te adoramos. Te bendizemos o Teu nome eterno. Muito obrigado, Senhor. E pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque possamos, Senhor, como um deslize, Senhor, em nossas vidas o pecado. Que o Senhor possa curar do nosso coração, Senhor. Cure nosso coração. Que possamos ser fiéis. E abençoe aqueles que hoje contribuíram à Tua casa, Senhor. Te adoramos e te bendizemos o Teu nome, Senhor. E oro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, nós repreendemos toda malignidade na vida financeira, econômica e material dos irmãos. Libera tudo aquilo que está preso, retido, atravancado. Nós cremos, Senhor, na Tua promessa, recebemos o Teu milagre e todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Não saia daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. E olha, o pessoal da semente tem uns cadastros para fazer aí. Os líderes podem, de repente, ter essa percepção e fazer alguns cadastros. Não saia daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vão na paz em nome de Jesus. Tá bonito, hein? Olha como que tá elegante esse menino. Ai, meu Deus. Quase caí.